Chegamos hoje ao capítulo 15 de João. Aliás, estamos nele. Vamos ler até o verso número 2. João 15, 1, 2 e 3. Aliás, quero que você leia junto comigo. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Senhor, fala então a tua palavra ao nosso coração e nos edifica nessa manhã. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Há uma discussão de séculos e longa sobre o versículo número 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, o Pai corta. O agricultor corta. Jesus é a videira, o Pai é o agricultor. E nós somos ramos. E na medida em que estamos ligados à videira, o agricultor poda e cuida de nós e nós damos frutos. Mas o ramo que não dá fruto, ele corta. A discussão é, como é que Jesus pode cortar alguém que está ligado a ele? É uma discussão boa de se ter. A teologia tem muitas perspectivas a respeito disso. Será que são pessoas que se converteram e não deram fruto? Não pode ser, porque se ela de verdade se converteu, o fruto é uma consequência, poxa vida. Como é que Jesus pode cortar uma pessoa que está ligada a ele? Será que ele está falando do povo de Israel? Porque Israel é a videira no Antigo Testamento. E lá ele já dizia que aquela nação era uma videira. Portanto, aqueles que estão ligados a ele e agora não reconhecem Cristo para não darem frutos, talvez esses sejam cortados. Essa é uma perspectiva que me agrada muito. Ele fazer uma leitura bem completa sobre a nação de Israel, ao mesmo tempo que ele faz uma declaração àqueles que são ramos que vão ser enxertados porque creem. Ou seja, uma consciência étnica, territorial e nacional de que somos uma videira porque somos judeus. Talvez agora ele venha e diga, mas não é só isso, não é basta você ser judeu. Essa videira agora mudou e você vai ser podado. O que diz se você é meu não é aquela ligadura, mas é o fato de que a minha vida gera fruto em você. Eu gosto muito dessa perspectiva, e se você já leu alguma outra diferente, pense nisso. Não é o alvo da nossa ministração, não é o alvo do nosso tema hoje. Hoje vamos falar sobre o fruto. O fruto que damos porque somos ligados à videira verdadeira que é Jesus Cristo. E eu coloquei algumas frases aqui no meu estudo. Nós damos o fruto da videira e não o nosso próprio fruto. E você vai dizer assim, bom Zé, começou bem a pregação, hein? Que legal, essa é a coisa mais óbvia que existe, né? Se eu estou ligado à videira, eu vou dar o fruto da videira. Vai, próximo passo da sua pregação, isso aqui eu já aprendi. Eu sei, é óbvio demais o que eu estou falando. É ridiculamente óbvio, mas a gente não pensa assim. Toda hora nós estamos, a todo momento, diante de Deus, com frutos na nossa cabeça. Eu nem vou chamar de frutos, mas com resultados que nós desejamos. A nossa religião, e como muita gente fala, por que você fala religião evangélica? Vai ouvir no que eu estou falando, que um dia eu explico por que eu uso essa palavra. Mas a religião evangélica, porque ela opera na lógica da religião, em grande parte dela, ou em grande parte dos denominados evangélicos, ensinou a você a vida inteira que você chega a Deus pedindo a Ele que tipo de fruto você quer dar. E geralmente porque aquele fruto vai te beneficiar de alguma maneira, mas o ramo não come o fruto. O fruto não é dado pelo ramo ligado à videira para que alegre o próprio ramo. Você não vai ver uma laranjeira, o galho, engolindo a própria laranja. Eu sei que é ridículo o que eu estou falando, mas não é ridículo, porque nós pensamos isso. Nós nos aproximamos de Deus querendo os nossos resultados.
E ainda dizemos a ele que se eu der esse fruto, Senhor, as pessoas vão crer no Senhor, não é verdade? Achando que eu posso seduzi-lo para que a videira produza no ramo da videira um fruto que não partiu da videira, mas partiu do próprio ramo. Isso é ilógico. Pare e pense a sua fé. O fruto que o ramo dá, não é ele que escolhe. Por mais idiota que possa ser essa minha frase, ela não é idiota, porque é assim que opera a religião evangélica. Eu determino que fruto eu quero dar. A segunda coisa é que nós não escolhemos, nós estamos ligados porque cremos. Como assim, Zé? Essa parece uma outra frase, ou sem sentido, ou óbvia de novo. Pois é, nós fomos conectados nessa videira por um milagre. O milagre de olharmos para Jesus e ele disse, segue-me. E nós deixamos os barcos, as redes, negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos o Mestre. Segue-me. Esse é o convite de Jesus, segue-me, segue-me, segue-me. E essa escolha, se nós podemos chamar assim, ainda também não vou entrar no mérito da questão, de como ela acontece, mas o dia que nós dizemos, ou dissemos, sim Jesus, eu vou te seguir, sem discutir o porquê você disse sim, mas um dia você disse sim a Jesus, você passou a compreender que você perdeu a sua escolha. Perdeu a sua escolha. O interessante é que além dos religiosos, escribas fariseus, saduceus e herodianos, que vieram até Jesus e o negaram, e aliás, com o sistema da época, entre a religião e o Império Romano representado por Pilatos, nesse sistema armaram, junto com o Sinédrio, a crucificação de Cristo, esse sistema o negou. Há uma passagem em que um jovem rico que tinha muitas posses também o negou. Interessante. Ele tinha muitas coisas e muitos interesses, como os religiosos também tinham os seus interesses, e Jesus ainda foi armar um barraco com os cambistas do templo, estava mexendo com a galinha dos ovos de ouro dos saduceus. Ou seja, o que aconteceu ali foi que naqueles dias em que Jesus, ou naqueles anos do seu ministério, é que nem todo mundo disse eu vou te seguir, porque a sua proposta não condiz com o desejo que eu tenho. A sua proposta de deixar as coisas para trás, como esses caras largaram o barco e as redes, ela não condiz muito com o que eu penso para mim. O meu projeto de vida é outro. E eu me alinho com Jesus de acordo com o projeto que ele me apresenta e eu digo, esse eu gosto. E não há nada melhor para a religião que tenha necessidade de uma autossustentação do que dizer, não, fique tranquilo, Deus vai te dar o que você quer. Qual que é o fruto que você deseja? Pode vir para cá que nós temos um sistema que vai fazer com que Deus dê para você exatamente o seu fruto. Não se preocupe com a videira, não se preocupe com a vontade dele. Você está aqui para que Deus atenda ao seu pedido. Aliás, você é o centro do mundo e nós giramos em torno de você. O que você quer, o que você precisa, vai Senhor, dá para ele. Afinal de contas, ele fez tudo o que nós pedimos. Pode parecer que a frase seja imbecil, mas é assim que a religião opera. A terceira coisa importante é que o fruto é do agricultor, para o agricultor e a partir do agricultor. Porque dele, por ele, através dele e para ele são todas as coisas. É o Pai que vem colher o fruto. É o Pai que vem colher de nós tudo aquilo que Ele idealizou para que produzíssemos. É a vida de Cristo, a videira, enraizada
nesse cosmos, nesse caos organizacional que é o mundo decaído que jaz no maligno. E gente que se conecta a ele e que o resultado da sua existência é completamente diferente dos resultados que são operados na lógica da terra. Ainda que a aparência da bondade seja igual, a lógica que opera por trás daquele fruto é a do reino de Deus. Maratona de textos, bem rápido. Mateus capítulo 3, verso 8. Produzam fruto digno de arrependimento. Falando sobre fruto, Jesus disse: produzam um fruto digno de arrependimento. O que vocês produzem tem a ver com o que vocês mudaram na cabeça de vocês, da metanoia que vocês tiveram. Vocês mudaram o jeito de enxergar o mundo. Vocês não se aceitam mais como vocês são. Se reconheceram pecadores e não querem mais essa lógica. O fruto que vocês dão é digno de um arrependimento que vocês tiveram. Mateus 12, 33 a 37. Tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do bom tesouro as coisas boas, mas as pessoas más tiram do mau tesouro coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferiram, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. É óbvio que é por isso que Jesus chama de raça de víboras e de hipócritas, escribas e fariseus hipócritas. As palavras de vocês não condizem com a lógica de vocês. A lógica de vocês é a lógica do mundo, do cosmos, do caos. Aliás, ele chega a dizer no seu discurso aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se sentaram escribas e fariseus. Ouvi tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles apenas dizem. O que eles dizem de bondade não parte de um coração transformado. Isso não é fruto, isso é hipocrisia. Porque o fruto tem a ver com a essência. E eu volto a bater nessa tecla até quebrar. Você não é o que você faz o que você é. Porque se você faz o que você não é, isso se chama hipocrisia. E não são as suas atitudes que são capazes de transformar a sua ética e o seu ser. É porque você foi transformado na sua ética, no seu ser e na sua justiça. Porque você está ligado à videira. É por essa transformação interna que você opera na lógica de fazer aquilo que o rei deseja. Esse é o fruto. Mateus 13, 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende, e esse frutifica e produz a 100, 60 e 30 por 1. A parábola do semeador. A semente cai pelo caminho, a semente cai entre espinhos, cai na terra rasa. Mas aquele que dá fruto é aquele que ouve a minha palavra é a semente. Ela brota dentro dele. E a vida dele começa a ser outra. Por isso as atitudes dele começam a ser outras. Não porque a religião disse não pode fazer isso e não pode fazer aquilo. Não é uma questão externa de uma regra. É uma questão interna de uma regeneração. O fruto é resultante da operação dessa seiva que flui na videira, que faz crescer o ramo e que no fim brota um fruto digno de arrependimento, de quem ouve a sua palavra e de quem não opera na hipocrisia, mas de quem tem transformação antes de apresentar o resultado. Por isso o ramo não se preocupa com o resultado, ele se preocupa na sua ligadura. Por isso que o ramo não se achega a Cristo com um fruto na ponta, para dizer onde eu posso conectar o meu fruto. Ele se preocupa em doar a sua vida a Cristo. Aliás, quem quiser salvar a sua, que a perca. É quando eu perco a minha, que eu ganho a dele.
E a lógica da fé cristã é que a vida da videira passa a operar no ramo. E o fruto dele é aquilo que o próprio rei, senhor, videira e agricultor desejam. Mas vamos em frente, Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo. A lei aqui no caso, o Antigo Testamento e sua lógica. Para que pertençam ao outro. Tem um outro. A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Vocês morreram para aquela lógica e vão reviver numa outra lógica e vão dar frutos. Efésios 5, 9 e 10. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. O fruto é toda a minha essência de um novo ser e de uma nova criatura. Vá juntando a lógica do evangelho na sua cabeça. O que parte da videira é o que o agricultor semeou. A videira é Cristo e o Pai é o agricultor. E nós estamos ligados a Cristo. Esquece o fruto que eu queria. Eu perco a minha vida para encontrá-la em Deus. Porque a lógica da minha vida nesse sistema caótico não era vida, era morte. Porque o cosmos jaz no maligno. E ser ligado à videira é receber outra vida. Até os meus desejos de fruto mudaram. Porque agora eu quero aquilo que a videira quer. Foi por isso que eu escolhi segui-lo. Seja lá porque você acha que você escolheu segui-lo. Hebreus 12, 11. Na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto específico aos que têm sido por ela exercitados no fruto da justiça. Incrível! Até quando Deus nos disciplina, nos poda, é porque há um fruto de justiça que nós vamos produzir. E por fim, clássico, Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Sambadinha. O fruto não é dinheiro, não é carro, não é bênçãos, não são bens. Não são cargos, não são títulos, não são riquezas, não é fama. O fruto não é o quanto você brilha, nem onde você está. O fruto é quem você é. Um outro tipo de amor, de alegria, de paz, de espírito longânimo, paciente, benigno, fiel, manso, de autocontrole. Juntando os outros textos, de justiça, de arrependimento. Você está ligado à videira para dar fruto de uma nova criatura, de uma outra pessoa, de um outro ser. A operação da religião vai dizer a você que o fruto que você vai dar, e diz que você está ligado à videira, que é de Jesus, e você tem que dar fruto aqui. E o fruto é money, 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 money. É o dinheiro que você dá para a religião. Ou você agora é nosso, você agora é crente. Então você tem que trabalhar aqui. Tem que ser voluntário e trabalhar. Esse é o seu fruto. Ou você tem uma vocação e tem que desenvolver o seu ministério. Você não pode ficar infrutífero sem desenvolver o seu ministério. Mas todos os textos que nós lemos, nenhum deles diz que o fruto é o dinheiro, o fruto que eu dou não é o dinheiro que eu dou. O fruto que eu dou não é o trabalho que eu dou. O fruto que eu dou não é o ministério que eu exerço. Apesar de você poder ser generosamente um contribuinte. Apesar de você pode ser liberalmente um voluntário. Apesar de você pode ser vocacionadamente um ministro, mas o fruto não é o que você faz, o fruto é quem você é. Porque quem você é vai determinar o porquê você faz o que você faz. Porque se você for um hipócrita,
que aparentemente está ligado à videira, que quando fala amém, paz do Senhor, tem aqui atrás escondido um tipo de fruto que você quer, seus desejos, seus interesses e sua vontade. E aí o dinheiro que você dá, o trabalho que você faz e até o ministério que você exerce não tem a ver com a videira que você está ligado, mas ao desejo de receber o que você quer. Não tem nada a ver com Jesus, tem a ver com o meu ego. Tem a ver com a sua ganância, travestida de religião, canonizada espiritualmente. Mas o fruto é outro. Eu não estou sendo frutífero porque eu não consigo entregar uma oferta ou meu dízimo, ou seja lá o que for. Eu me sinto infrutífero porque essa semana eu arrumei um novo emprego, eu não posso mais trabalhar na igreja. Eu me sinto infrutífero porque Deus me chamou e lá na igreja não deixaram exercer o meu ministério. Fique tranquilo, eu te liberto agora. Recebe na sua vida. Se livre dessa lógica paranoica. Seja livre na sua vida para ser ligado à videira e ter frutos dignos de arrependimento. Ser uma nova criatura, novamente, novo coração, nova alma. Amor, paz, justiça, igualdade, bondade, benignidade, mansidão. E todas as coisas que vêm do alto e que te tornam uma nova criatura. Porque se o sistema político religioso não permite que você tenha cargos, funções ou trabalhos e nem prometem o seu fruto, eu digo a você, dane-se, esse sistema está morto. Porque ele faz parte da mesma lógica que tudo opera nessa terra. A lógica de que sempre me aproximo de um grupo para obter os resultados que eu quero. Mas o reino de Deus é o lugar aonde eu morri para aquilo que eu queria. E joguei fora para dizer: o Senhor é a vida, o caminho e a verdade. Eu quero te seguir. O fruto que eu vou dar é apenas uma consequência da transformação para que eu seja um novo ser. Porque o agricultor quer colher o fruto que ele mesmo, na Trindade, são três e três são um. O Pai manifesta a sua vontade através da videira que é Cristo. Ele mesmo está em Cristo. O que Deus desejou para o homem desde a criação e que o homem pecou e afastou a criação de Deus, continua sendo a vontade de Deus expressa na videira. A videira Israel não podia fazer isso, mas a videira Cristo pode. Jesus nunca disse: olha gente, eu vim aqui pregar e nós temos que trabalhar para Herodes se converter e também para que Pilatos se converta. Orem comigo. Porque o dia que nós tivermos um império convertido, nós vamos ser abençoados. Não, Jesus não disse isso. A lógica dele não está ligada a esses impérios. Apesar de que a lógica do reino interage e interfere na lógica dessa terra. Sim, se contrapõe, ajusta, educa, refina, desde que queiram ouvir a palavra profética verdadeira que a igreja tem. Que não é bola de cristal apenas para adivinhar o futuro. É a palavra de Deus posta em prática na existência. Eu vim para propor uma outra cabeça para vocês. Ligar-se à videira é ter um outro fruto. É quem somos. É porque fazemos o que fazemos. Eu descobri que preciso da vida dele em mim. Não somos o que fazemos. Fazemos o que somos. Ainda que você seja um contribuinte, trabalhe na igreja e tenha um ministério, isso não é o seu fruto. O fruto em nós é o novo ser que somos. Portanto, mesmo que você não caiba dentro do sistema da política religiosa, esqueça. Porque no seu trabalho e na sua vizinhança, quem você é
continua sendo fruto diante das pessoas. O reino de Deus continua em você. Sua generosidade, amor, justiça e paz continua sendo sementes do reino por onde você andar. Aliás, eu encontro muito mais lógica na missão. Porque se a lógica da nossa comunidade for apenas o que a gente faz aqui, 1h30 por domingo num culto, ela é completamente ineficiente e ineficaz para essa sociedade. Mas quando demonstramos o Evangelho no meio dessa sociedade, não significa que nos rendemos ao seu sistema. Significa que conseguimos olhar o que ela pode ter de bom ou de ruim, a partir de uma outra lógica, porque somos ligados ao reino e à videira. Por isso a missão não são apenas os missionários que estão fora do campo, no campo, fora do país ou em outras cidades no interior. Missão é o nosso viver natural no meio de quem estamos. Porque 24 horas por dia estamos sendo frutíferos, como novas criaturas. Frutos de justiça, frutos de arrependimento. Nossa família depende disso. Digo a você marido, a você mãe, a você que está em pé de guerra dentro da sua casa, a você que talvez esteja emburrado, acabrunhado, porque são dias difíceis, é terrível ficar preso dentro de casa. Se eu sou aquele cara que você conhece, estou sempre balançando a perna, na minha casa eu estou sambando o dia inteiro, tem dia que não sei o que fazer. É nessa hora que o fruto tem que brotar em mim e em você. Da paciência, do amor, da tolerância, da nossa oração e colocarmos diante dele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, é assim que diz a palavra, não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu sei que não é fácil, porque o mundo está um caos. É uma luta, eu também tenho a mesma, eu não sou diferente de você. Eu não estou aqui dizendo como alguém que superou essas coisas, que nada, eu também sou doido, como todo mundo. Mas eu preciso todo dia parar e pensar qual é a lógica que coordena a minha vida, meus filhos, minha esposa, meu esposo, minha mãe, meu pai. Nós dependemos do fruto que temos. O amor, o carinho, a paciência, o abraço que damos dentro de casa nesse momento difícil. De jogar baralho, de dar um pouco de risada, de orar juntos, de almoçarmos juntos, depende do fruto que nós temos. A paciência com o marido que está chato dentro de casa, ou a paciência com a mulher que também está falando muito dentro de casa, ou com o filho que talvez não saiba mais o que fazer dentro de casa. Todo o nosso relacionamento está ligado ao fruto que temos, a quem somos. Não adianta agora ser hipócrita e querer fazer uma performance, porque eu aprendi a performar num curso que eu fiz. Não, isso não resolve. Porque a angústia e o mal e o pecado continuam operando na nossa mente, e nós temos um fruto aqui atrás que é o que a gente quer colher. Nossa família depende desse fruto. Nossa igreja se forma por pessoas que têm como centro a produção de um fruto que não vem deles mesmos. Por isso conseguimos conviver, hoje separados, mas quando estamos juntos nesse grande Big Brother que é a igreja. Gente diferente, de culturas diferentes, que vieram de famílias diferentes, com educações diferentes, com famílias de imigrantes. Outros, um é descendente de italiano, de alemão, de japonês, o outro é nordestino, mineiro, o outro come piqui porque veio de Goiás, o outro veio do Amazonas. É gente tudo diferente. Porque é que esse impossível se chama igreja? Não porque todos estão dentro de um prédio. Funciona. Se todo mundo ouvir que você vai ter o seu fruto, gente diferente continua diferente dentro do mesmo prédio, porque cada um está buscando o seu interesse que vai jorrar do altar do ungido para todos. E todo mundo vai embora satisfeito. Essa lógica dura pouco, porque isso desgasta seres humanos que descobrem que a sua vida não é operada pela sua própria vontade, mas sim pela de Deus. Uma igreja de verdade se forma porque todos morreram, porque todos negaram a si mesmos, porque todos jogaram fora o seu próprio fruto, e todos chegaram diante de Deus para dizer: qual fruto o Senhor quer que eu produza? E os frutos da justiça e do arrependimento abençoam-nos uns aos outros. Só assim a gente consegue ser igreja, só assim uma sociedade pode se sustentar. Ela não se sustenta por técnicas humanas. Ela vai continuar assim até o mundo acabar. E nós não temos certeza, não temos a ilusão de que o mundo vai ficar bom. Afinal de contas, a Bíblia diz que ele vai piorar até o final. Por isso não nos envolvemos com as lógicas dessa terra para resolver essa terra. Porque a palavra que resolve a humanidade é a palavra redenção.
E o nosso papel é anunciar um reino que ainda não chegou definitivamente, mas já está aqui. Sermos colaboradores de tudo que se parece com o reino e sermos contraponto de tudo que se opõe ao reino. Porque temos um fruto, não um interesse. O fruto aponta para quem somos e para a videira a qual estamos ligados. O fruto é algo de Deus em nós. Minha oração desta manhã, e nós vamos participar aqui da ceia. Vou pedir para o pessoal da banda vir para cá, para nós começarmos nossa canção. Mas minha oração é para que o nosso coração se converta. Minha oração é para que aqueles que de verdade precisam se despertar na lógica do reino, se despertem. Os dias que estamos vivendo são dias bastante difíceis, de muita dor. Vagnão orou aqui pela família do Renato, que eu conheço desde que ele era um menininho. Ele é um pouco mais novo, era um pouco mais novo do que eu. Estava próximo aos 40, eu estou com 54. Fiquei bastante triste. Oro pela família da Graça, da Aldi, da Mara. O Gesiel também, há muitos anos que eu não via, desde a época do início do movimento da música, com a banda Rara, mas pessoas que eu conhecia. Isso machucou um pouco o coração, apesar da certeza de que estão com o Eterno. Mas as famílias estão enlutadas. Eu não conseguiria vir a elas com nenhuma outra lógica de solução da existência que não o reino de Deus. Não tenho um fruto a oferecer que seja na lógica da discussão que se tem nessa terra, senão na lógica do reino de Cristo. O único que não era isento. Ele era profundamente comprometido com o reino e com o agricultor. E com a vida e com aqueles que eram ovelhas perdidas que não têm pastor. A lógica dessa terra é isenta daqueles que são alvo do amor de Cristo. Deus nos abençoe.